A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Logo no primeiro capítulo do Gênesis, o início de todas as coisas, é inegável que existem 5 princípios diretamente ligados a Deus. O primeiro deles é o princípio da criação. Deus é o Criador de todas as coisas, como nós cremos. Não há a menor possibilidade de uma explosão será responsável pelas coisas maravilhosas que nós vemos, sentimos e vivemos. O segundo princípio é o princípio da relação. O ser humano tem uma relação direta com todas as coisas criadas. Ele depende do sol, depende da água, depende da terra para a produção de alimentos e minerais, depende do vento, depende de todas as coisas criadas. A ausência de uma dessas coisas fatalmente culminaria na inexistência da vida humana. O terceiro princípio é o princípio da valorização. Como Deus valorou todas as coisas. Deus valorizou todas as coisas criadas, dizendo: isso é muito bom, no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Das coisas criadas no quarto, no quinto e no sexto dia, ele disse: eis que é muito bom. E no sexto dia ele criou o ser humano para ser a pessoa que desfrutaria de todas as coisas. Mas o quarto princípio maravilhoso que nós encontramos no primeiro capítulo do livro da criação, é o princípio da confiança. Deus confiou ao homem a gerência de todas essas coisas. Dominai, multiplicai, governai a terra, frutificai, são todos elementos de uma confiança inigualável. Tal qual nós muitas vezes não confiamos nos filhos, no empregado, no gestor da empresa, Deus confiou ao ser humano. E aí nós temos o quinto princípio, que é o princípio da liberdade. Deus deu ao ser humano a liberdade de desfrutar de todas as coisas, principalmente do relacionamento com o Criador. E hoje, o Senhor nos dá a condição de entender todas essas coisas, de valorizar este princípio, esses 5 princípios existentes no primeiro capítulo do livro do Gênesis, no segundo capítulo, até o momento em que o homem resolveu se voltar contra estes princípios. Mas hoje nós compreendemos a necessidade de voltar ao primeiro amor. E quando eu falo voltar ao primeiro amor, e quando a palavra nos orienta a voltarmos ao primeiro amor, ela não diz no primeiro amor nosso, mas no primeiro amor do momento da criação. Estabelecermos um princípio de relacionamento com o Criador, além das coisas criadas. E por isso, neste momento, meu querido, eu peço que você faça uma reflexão da sua vida, se você realmente quer voltar ao primeiro amor, porque voltando ao primeiro amor, nós compreenderemos a grandeza dessa relação entre todas as coisas criadas e o Criador, e o que nós podemos ter de benefício para as nossas vidas. Pense um pouquinho mais, e decida se relacionar de uma maneira total com Deus, que tem os seus princípios elencados no momento da criação.